meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo, gente, foi muito pedido. E antes de começar esse vídeo, já vai deixando muito like, se inscrevendo aí no canal e compartilhando aí com seus amigos e suas amigas pra ajudar a nossa família a crescer. Então, sem mais demora, bora lá pro vídeo. Então, gente, eu vim contar pra vocês o real motivo que Anthony ficou internado no hospital. Muitas pessoas me perguntaram, né, quando eu estava lá, e eu não conseguia responder. Poucas pessoas ficaram sabendo, mas o pessoal da minha família mesmo, porque foi um momento muito difícil, eu meio que me desesperei lá no hospital. Mas vou contar pra vocês como começou. Anthony nasceu dia 16, né, como vocês sabem, de fevereiro. E aí, lá no hospital é assim, aí quando é parto normal a gente fica 24 horas pra poder ir embora, né. E aí, a gente esperou o dia 17 até a hora que ele nasceu 13h50. Então, 4 horas a gente tava liberado, né? Tava de alta. Aí, mais cedo, o médico foi lá, me deu alta. Então, gente, aí a pediatra foi lá e deu alta a Anthony. Isso na noite do dia 16 ainda, Anthony tava vomitando. O líquido minoático, eu acho, né, Tainá, que fala? Eu vou colocar a foto aqui do vômito, que eu até tirei uma foto. Aí, eu falei com as enfermeiras. Aí elas pegaram e falaram assim, se continuar assim, a gente vai fazer uma lavagem. Aí, Anthony fez esse vômito 3 vezes. Aí, por causa disso, ele não ficou, ele ficou de observação, mas no dia seguinte ele teria a alta, né? No caso, só ficou de observação se continuaria os vômitos, né? Aí passou o dia 17, ele não vomitou mais, só vomitou um pouquinho, pela manhã, bem pouquinho mesmo. E aí mudou o plantão, veio outro médico, e isso, eu tinha dado banho em Anthony e tinha visto que ele tava com uma ferida na cabeça, né? Ele tava tipo com um calo na cabeça. E aí eu falei com a enfermeira, falei assim, moça, tem como você ver isso aqui? Aí ela pegou e olhou e falou assim que era resto de parto que tava na cabeça, que não ia sair no primeiro banho, porque eu já tinha dado banho nele, né? Aí, nisso, gente, eu peguei e fiquei preocupada, porque tava melando a manta dele toda, não tirei foto da manta, mas saiu um líquido muito amarelo, assim, que pisteou a manta dele, a manta branca ficou toda amarela, toda manchada. Aí, eu peguei e fui em outra enfermeira e peguei e falei a mesma coisa. Falei bem assim, olha, ele tá com esse negocinho aqui na cabeça, será que isso é normal? Aí a médica falou assim, a enfermeira falou a mesma coisa. E aí na hora do vômito, ainda tava a mesma médica, né, no caso, não sei se vocês vão entender, eu fui explicando, que eu tô lembrando e tô contando aqui. E aí eu peguei e falei com ela, meu filho tá vomitando, aí ela pegou ele, levou lá pra uma sala, era esse mesmo vômito, só que foi menos, né, mas foi o que eu tirei a foto. Aí ela pegou, eu peguei e mostrei a ela falou a mesma coisa, que era resto de parto. Aí beleza, aí Anthony ficou de observação, no dia seguinte a gente pegou e recebemos a notícia que Anthony não teria mais alta, porque veio o doutor Danilo, um excelente médico, gostei muito dele. Ele pegou e examinou, ele veio falar do vômito, né, que tava lá na ficha, e aí eu contei pra ele e mostrei a manta dele como que tava. E aí ele pediu pra uma enfermeira dar banho, porque lá eles deixam tudo a gente fazer, e como a gente é mãe de primeira viagem, a gente tem muita noção. E aí ela lavou a cabecinha dele com a gases e shampoo. Aí, gente, a enfermeira deu o banho nele, lavou a cabecinha dele e chamou o doutor. E o doutor viu que ali, aquele calo, era tipo um calo, gente, cheio d'água. Tava drenando e não podia acontecer isso. E aí, aí foi uma enfermeira lá no quarto e falou bem assim, sua alta foi suspensa. E nisso minha mãe, o pastor, o Luan já tava indo lá na cidade me buscar, porque, tipo, eu moro em Anápolis e meu neném ganhou em Porto. Quem é daqui vai saber, né? Eu ganhei meu neném em Porto. Aí, eu mandei mensagem pra minha mãe, mãe, não vou mais receber alta. Mas eles já estavam a caminho, né? E aí eu me desesperei, comecei a chorar, preocupada, Aí eu recebi alta e Anthony não. Anthony teve que continuar no hospital e eu agora seria acompanhante de Anthony, entendeu? Anthony ficou internado, o médico veio e falou bem assim, a enfermeira falou, ele vai ter que tomar antibiótico. E já levou ele logo pro outro quarto e já aplicou o antibiótico que era eles
furava, né, um acesso e era tipo no soro que ele tomava esse remédio. Só que aí eu me desesperei, gente, comecei a chorar, porque o médico falou que aquela ferida ali, aquele cara tinha infeccionado e tinha dado infecção na cabecinha dele e se não tratasse, poderia passar pro corpo todo. Então eu peguei e me desesperei, chorei horrores e aí fiquei preocupada, né, fiquei com medo, na verdade. Aí ele começou a tomar o soro. Isso tudo bem, começou a tomar o soro com antibiótico e ele tomava três tipos de remédios diferentes no dia. Não, 2 eram iguais e um era diferente no dia. E nisso, Anthony começou a perder o acesso, sendo que na primeira vez furaram ele 4 vezes para achar um acesso e achou esse acesso. Graças a Deus foi rápido. Aí na segunda vez que Anthony perdeu acesso, gente, furaram ele 10 vezes, mais de 10 vezes na verdade. Vieram meninas de outra ala pra tentar furar, vieram outras enfermeiras e aquele povo em cima do meu filho. Eu chorava, eu não sabia o que fazer. Eu só chorava, porque eu não podia tirar ele dali, que eu sabia que aquilo ali era o melhor pra ele. Mas aí a enfermeira-chefe ficou com tanta dó que falou assim que não iria furar mais ele se não achasse. Mas graças a Deus, com mais calma, depois de um tempo, não foi de vez, né? A gente furava, aí não conseguia, aí ele trazia ele um pouquinho pra cá, ele ficava mais calmo e depois levava de novo e mandava aquecer ele. Eu enrolava ele na manta assim e ele ficava suando e eu não podia tirar porque tinha que aquecer pra ver se a veia aparecia. Elas falavam que era porque ele era muito gordinho, então era difícil achar a veia por ser fininha. E toda vez que achava a veia, ela estourava na hora que ia fazer a lavagem com o soro pra ver se ia realmente funcionar aquele acesso. Então, nesse dia que furou Anthony 10 vezes, eu me desesperei, eu não tava aguentando mais, eu chorava todos os dias, desesperada, eu orava a Deus. E em momento algum eu queria questionar a Deus, porque eu tinha orado, eu tinha feito campanha para meu filho vir com saúde, vir bem, e eu não entendia aquilo, mas eu não queria murmurar, e teve o dia que ele perdeu acesso novamente. Foi 10 dias que a gente ficou internado, então ele perdeu acesso novamente. Nesse dia que eu me desesperei mais ainda, que eu não tava aguentando mais, eu falava, meu Deus, por quê? Foi nesse dia que a única murmuração que eu fiz foi isso. Eu orei tanto, Deus, e por que meu filho tá passando por isso? E aí, graças a Deus, gente, foi Deus mesmo, tentou furar ele, não conseguiu. E aí teve a opção da injetável. Era mais dolorido, mas era a opção que eu achava assim, já tava furando ele tanto, então a injetável só ia furar e ia aplicar um remédio. E aí, quando tava faltando 2 dias pra gente vir embora, começou a dar injetável nele. Era doloroso, gente, eu não aguentava ver. E nisso, com 2 dias, minha mãe teve que ir pra lá, porque eu não tava aguentando mais. Eu me desesperei tanto que a médica pediu um acompanhante pra mim, que eu não tava aguentando ver mais meu filho naquela situação. E eu chorava, e eu orava, e eu todo dia eu lia um salmo pra ele. Junto com ele, eu li o salmo 121 que meu pastor pediu pra me ler. Minha mãe também pediu pra me ler e eu ficava lendo. 91. 91, né? O salmo que minha mãe pediu pra me ler, 91. E aí eu orava a Deus, que eu queria sair dali logo, eu tava ficando doida. Eu passei por muita coisa lá dentro. Teve uma situação lá que a mamãe perdeu o bebê na sala que eu estava e eu fiquei horrorizada, gente. Então, eu passei por muita coisa, muita tribulação. E vendo meu filho naquela situação, eu não tava aguentando mais. Então, foi isso que aconteceu com o Anthony. E antes disso também, eu passei por outra situação lá dentro, que foi quando eu fui falar com a médica se Anthony não terminasse de tomar os antibióticos e a gente fosse pra casa, o que aconteceria. Aí ela pegou e falou que se ele não continuasse, eles iam chamar o conselho tutelar, não sei o que e tal, porque Anthony tava com um líquido no sangue e que se ele não tomasse os antibióticos, ele ia morrer. Foi nesse dia que eu comecei a endoidar dentro do hospital. Eu fiquei doida, louca, porque eu não sabia que era isso. Até então era por conta da infecção na cabeça, que já tava secando. Eu vou deixar as fotos passando aí pra vocês. Já tava secando, já tava melhorando. E aí, quando eu me desesperei totalmente, aí quando o Luan foi me visitar, eu falei com ele. Ele pegou e conversou com o médico, que o médico tava lá, doutor Danilo, e o doutor Danilo explicou que não era isso, que ele tava lá por conta da infecção mesmo, e que não podia parar de tomar um antibiótico, porque senão o antibiótico não faria o efeito, né, que tem que fazer. E aí, deu os 10 dias, graças a Deus, a gente veio pra casa,
E Anthony tá bem, a casquinha já saiu da cabecinha dele, ficou um pouquinho vermelho assim o local. Tipo quando se fere mesmo, sai a casca, né? Não sei se vai sumir depois. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Foi esse, gente, o motivo de Anthony ter ficado internado. Eu não vim contar antes, porque eu não ia aguentar. Porque eu chorava todos os dias, eu ficava desesperada. Gente, o hospital não é lugar pra gente, não. Sério, é pra você ir doente, tomar um remédio e voltar pra casa, porque ficar internado não dá certo. Gente, eu voltei aqui rapidinho, que eu esqueci de falar uma coisa. Sobre o calo de Anthony. Vocês vão me perguntar o porquê que surgiu esse calo, se ele já nasceu assim ou se foi na hora do parto. Então, o médico explicou que foi na hora do parto. A cabecinha dele ficou muito forçada na hora de sair. Então, ele nasceu com a cabeça muito grande. Então, quando foi desinchando a cabeça, ficou aquele calo, né? Assim que o médico explicou para o Luan, ficou aquele calo e ele começou a drenar e infeccionou. Então, por isso que surgiu isso aí. Foi por conta do parto mesmo, que ele nasceu com a cabecinha bem grande, bem assim, sabe? Então, foi isso. Era pra ter visto na hora, né? Mas não viram. E foi por isso que a gente ficou tanto tempo lá. Mas é isso, meus amores. Um beijo. Mas foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí muito no canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e suas amigas. E é isso. Um beijo, o Anthony está bem, com muita saúde. E o próximo vídeo vai ser o relato do parto.